hoje eu vou contar para vocês a história do Pedro. O Pedrinho era uma criança que morava bem longe da cidade. Ele morava em um sítio e seu pai era lenhador. Lenhador é que trabalha com madeira, que corta árvores para fazer móveis, para fazer várias coisas que são feitas com madeira. E lá, muito distante, né, da cidade, tinha uma escola pequena. Pedro estudava nessa escola, mas Pedro tinha uma tristeza, crianças. Sabe qual era a tristeza dele? É que ele não tinha nenhum brinquedo. Nenhum. Vocês têm brinquedos? É claro, né? Tem caixas. Quando eu vou visitar as nossas crianças, né, os papais, eu vejo o quarto cheio de brinquedo. Tem baú de brinquedo. Nossa, tem tantos brinquedos. E Pedro não tinha nenhum. Porque o seu papai, sendo lenhador, ganhava bem pouquinho. E esse dinheiro só dava para comprar os alimentos. Ixi, roupa ele usava que ele ganhava, sabe? E quando ele ia para a escola, que os seus amigos mostravam os brinquedos que ganhavam, ele ficava com uma vontade de ter um brinquedinho. E olha, você que tem tantos brinquedos, às vezes, né, até estraga os brinquedos, nem cuida direito dos brinquedos. E ele queria ter pelo menos um. Mas o papai de Pedro gostaria tanto de dar um brinquedo para ele, sabe? Tinha também assim um pensamento, puxa, até hoje eu não consegui dar um brinquedo para o Pedrinho. Mas eu vou fazer, esse ano vai ser diferente. No aniversário dele, eu vou dar um brinquedo. Quem aqui gosta de ganhar brinquedo no aniversário, levanta a mão. Ah, eu sei que vocês gostam de ganhar brinquedo no aniversário, né? E o pai de Pedrinho, todas as noites, né? Ele ia lá na oficina e juntou um pedacinho de madeira com as suas ferramentas. Ele começou a fazer um brinquedo. Quem aqui o papai tem ferramenta? Eu acho que tem vários papais que têm ferramentas, né? E o pai de Pedrinho foi lá para sua oficina e começou a fazer um brinquedo para o Pedrinho. O que será que vai sair aqui, né? Sabe o que era? Era um peão, aqueles que roda. Nossa, que legal! E todos os dias à noite, quando o Pedrinho ia dormir, o papai ia lá e ficava fazendo, arrumando aquela madeira até... Voltamos. Aconteceu isso para esconder o brinquedo do Pedrinho. Então, olha só, assim que o papai terminou o brinquedo, ele guardou o brinquedo na estante. Olha só. Depois que ele guardou na estante o brinquedo, de manhãzinha. Tá difícil de... Aí. Mudou aqui. Depois que ele guardou lá na estante o brinquedo, sabe? Quando o Pedrinho foi lá buscar, ele olhou e disse: "Ah! Um brinquedo!" E ficou esperando o papai dizer de quem era aquele brinquedo. E de quem era aquele brinquedo? Era do Pedrinho. Ai, como o Pedrinho ficou feliz, como o Pedrinho ficou feliz. Ele tomou logo o seu café da manhã, porque ele tinha que ir rapidão para a escola, né? Quem aqui fica se enrolando para ir para a escola, hein? Agora, né, nesse tempo de quarentena, nós não estamos indo para a escola, mas eu estou sabendo que tem muita criança se enrolando para fazer a atividade da escola. Olha,
isso não é correto. Você já está sem ir para a escola e ficar sem fazer a atividade da escola, isso, deixa aqui, a cabecinha preguiçosa. Então, quando a mamãe te pedir para você estudar, para você fazer as atividades que a professora enviou, por favor, faça isso, tá bom? Não esqueça, hein? Deus se agrada muito quando vocês obedecem o papai e a mamãe. E tem até promessas de Deus para aqueles filhos que obedecem. Ele fala assim, que vai viver muito, vai ser muito feliz. Então, não esqueça, hein, de fazer o que a mamãe e o papai sempre lhe pedem. Bom, quando ele chegou na escola, que alegria, né? Mostrar o brinquedo para todos. Nossa, crianças, imagina que felicidade, né? Só que o brinquedo não tinha cor ainda. Então ele pediu para os seus amigos tinta para que ele pudesse pintar o seu brinquedo. E ele pintou e ficou tão bonito ele. Olha só como ficou colorido e alegre. E eles se tornaram os melhores amigos. Pedrinho não largava o seu amigo e resolveu até dar um nome para o seu peão. Era Frederico. Ele e o Frederico, ficaram sempre juntinhos. Brincavam muito. Mas sabe, uma coisa que eu gosto que o Frederico fazia, junto com o Pedrinho, é que ele era levado para a escola, mas ele ficava dentro da mochila. Isso mesmo. Quem aqui leva brinquedo para a escola e fica mostrando para todo mundo o brinquedo na hora que a professora está explicando, hein? Levanta a mão aí que eu quero ver. Tem muita criança que atrapalha a aula levando brinquedo e mostrando para todos os colegas. Isso também não é certo. Tira a atenção dos coleguinhas. E assim eles deixam de aprender. Mas olha só, o Pedrinho levava, mas deixava o Frederico na mochila e só brincava na hora do recreio, quando era permitido. E também quando chegava em casa, ele queria brincar, ele tinha muita vontade de brincar. Pensa quanto tempo ficou sem ter um brinquedo? Acha que ele não tinha vontade? Claro que ele tinha vontade, mas a mãe pedia para ele tirar o uniforme. Tem criança que não quer tirar o uniforme, quer ficar a tarde inteira de uniforme, sujando o uniforme. Mas o Pedrinho tirava o uniforme, aí a mãe dizia assim, primeiro a tarefa da escola, depois você deverá então brincar. E ele obedecia. Nossa, como que é bonito uma criança que obedece o papai e a mamãe, né? O Pedrinho estava assim, obedecendo. Até que um dia, o papai chegou com uma novidade. Eles iriam se mudar, iriam para uma outra casa, num lugar longe. E o papai teve que arrumar um caminhãozinho. Como eles não tinham muito dinheiro, o caminhão não era muito bom. Era um caminhãozinho simples. E eles colocaram umas poucas coisas que tinham naquele caminhão, nas caixinhas. E o Frederico ficou dentro de uma caixinha. E lá na estrada, como o Pedrinho não tinha andado ainda de caminhão, ele estava muito feliz, né? E ele brincava imitando o caminhão dirigindo. O homem trocava de marcha, né? E ele trocava de marcha. Todo feliz ali dirigindo. Olha, ele até esqueceu que tinha guardado o Frederico lá atrás. E esse caminhãozinho na estrada, de chão, né? Uma pedra, um buraco, e o caminhãozinho ia passando, e aqueles montes de vezes chacoalhando. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha só. O que aconteceu? O Frederico caiu. E agora? Que triste, né? Perder o brinquedo. Mas ele está lá dentro do caminhão, o Pedrinho, e não viu. Então não teve como salvar. E quando ele chegou na casa dele, nova, que ele começou a arrumar as coisas e a procurar aonde estava o Frederico, ele não conseguia achar. Também, né? O Frederico estava lá, na beira da estrada.
recebendo sol, chuva, poeira, e ficou lá, ó, né? Todo abandonado. E o Pedrinho precisando do seu amigo para brincar. Pedrinho procurou em todas as caixas da mudança e não achava. Procurou pelo quintal, procurava no caminho um pouco que eles tinham vindo até aquele novo sítio e não encontrava. Pedrinho começou a ter de novo uma grande tristeza em seu coração. E lá naquela casa, eles tinham um fogão que nós o chamamos de fogão a lenha. Por quê? O fogo não sai como o gás, não sai com o gás, né? Igual nós temos na nossa casa, fogão que o papai compra o gás, instala lá no fogão e ele faz, né? O gás sai e põe fogo ali, nós colocamos fogo e tem fogo ali embaixo da panela da mamãe. Esse fogão não era, esse fogão precisava de madeira, né? Lenha que nós chamamos. Então, a mamãe falou, Pedrinho, eu preciso de lenha para fazer o nosso almoço. Então, vá aí pelo quintal, pelas redondezas, achar. E Pedrinho prontamente ajudou a mamãe. Ele não fez assim, ai, tudo eu, como tem criança que faz. E reclama, de novo eu pegar essa lenha? Por que você não manda, meu irmão? Tem criança assim, que a mamãe pede para fazer uma coisa, para que essa criança venha auxiliá-la, e ela fica assim, reclamando. Isso também está muito errado, tá? Muito errado. Acontece que quando o Pedrinho foi buscar a lenha, ele juntava um pouco aqui, juntava um pouco ali, e ele foi assim, ó, cheio de lenha para perto daquele fogão. E ele começou a pôr a lenha ali e acabou jogando tudo. E quando ele olha, sabe o que ele viu lá dentro do fogo já começando a ser queimado? O Frederico! Olha só! Ele não pensou duas vezes. Ele pegou a mão assim, ó, pôs lá no fogo e tirou o Frederico que já estava quente. Imagina quando o papai faz churrasco, aquele carvão que tá lá pegando fogo não tá quente? Imagina, o Frederico tava assim, quente. E aí ele soltou assim o Frederico e quando ele viu, a mãozinha dele estava queimada, toda queimada. Mas não importava, porque o amor que ele tinha pelo Frederico era muito grande. Então ele ficou muito feliz de ter salvo o Frederico do fogo. E a mamãe fez ali curativo, né? Ele precisou ficar com a mãozinha enfaixada. Ele conseguiu dar uma reformada novamente no Frederico. Só que o Frederico, toda vez que olhava a mãozinha do Pedrinho, ficava muito triste. Porque aquelas cicatrizes na mãozinha do Pedrinho, quem tinha causado era ele. Sabe, crianças? Essa história também me faz lembrar de um homem que esteve aqui e também teve as suas mãos machucadas e tem cicatriz em suas mãos por mim e por você. Eu estou falando de Jesus, exatamente, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, todos que pecaram mereciam esse castigo, né? Ficar longe de Deus. Mas Deus não quis esse castigo para nós. Então ele teve um plano. O plano dele foi aceito por Jesus. Então Jesus veio a este mundo, morreu numa cruz. E para ele ser crucificado nessa cruz, colocaram em suas mãos pregos, né? Para que o corpo dele ficasse fixo naquela cruz. Então ele tem cicatrizes nas suas duas mãos. Por que ele tem essas cicatrizes? Porque ele aceitou pagar o preço que era para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Pois a Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram, que todos estão afastados da presença gloriosa de Deus e que precisam de Deus. Então, olha só, eu pequei. Nós, todos que estamos aqui hoje gravando esse vídeo, todos nós pecamos, mas o nosso Jesus, que deu a vida por nós, que tem as suas mãos
se tem cicatrizes em suas mãos, Ele está disposto a nos perdoar. Como que nós podemos ter os nossos pecados então perdoados? Nós podemos fechar os nossos olhos, conectarmos o nosso pensamento até Deus, até Jesus, pedir perdão a Ele, e Ele estará perdoando todos os nossos pecados, de mentira, de desobediência, de tudo que nos afasta de Deus quando nós pecamos. Só Ele pode fazer isso. Então não esqueça, criança, quando você fizer algo errado, peça para o seu amigo, aquele que te ama e que tem cicatrizes em suas mãos, para que ele te perdoe, e assim vai acontecer, em nome de Jesus. Um grande beijo